A grande variedade de processadores para você montar um setup game, um setup para trabalho, ou qualquer outra finalidade que você tenha para o seu computador aí, ou futuro computador, é enorme. E com a chegada do AliExpress, atualmente, então essa infinidade de processadores aumentou bastante. Se a gente for falar do Intel Xeon E5 2699V3 ou 2696V3, que são um dos mais indicados, aí o pessoal indica bastante, daí que a dúvida fica praticamente muito pertinente na nossa cabeça para saber qual que vai ser melhor e qual vai ser pior. Então eu vou te explicar aqui, ó, a partir do Passmark, que essa diferença ela é totalmente imperceptível. Você não vai notar essa diferença a partir das informações que você for adquirir nesse vídeo agora, que eu vou passar para você. Você vai ver que é imperceptível essa diferença entre o 2696 V3 e o 2699 V3. E fica como informação que o meu setup aqui eu utilizo um 2699 V3, né? E consequentemente eu faço tudo, mas tudo que você possa imaginar. Eu faço edição de vídeo, utilizo o Adobe Effects e tudo ele supre ali sem dar gargalo. E quando fala em gargalo, quando o pessoal fala em gargalo, fica aqui com uma informação para você. O gargalo é quando o processador não consegue dar conta das informações que chegam da placa de vídeo. Mas a gente vai ver isso mais adiante, aí eu vou explicar para você detalhadamente mais adiante. O que você deve se prender atualmente aqui, ó, nesse exato momento é no Passmark, né, software aqui. Uma ferramenta que eu utilizo bastante, muita gente utiliza para ver as diferenças, né, e para ver a pontuação de benchmark. Essa pontuação de benchmark a gente não deve necessariamente ficar muito preso a ela, porque ela camufla muitas coisas. Porém, quando a gente está falando de processadores e não de placa de vídeo, né, em questão de processadores ela é bem exata mesmo e a gente deve levar em consideração essa pontuação. Então logo eu já fiz a comparação de 3 processadores. Por que 3 processadores? Um deles é o 2699V3, o outro é o 2696V3 e o Ryzen ali 5600G. O Ryzen aí da plataforma AMD com socket AM4 é um dos processadores mais utilizados no mercado. O pessoal utiliza bastante, compra bastante no AliExpress e compra bastante aqui no Brasil também, porque você consegue comprar por um preço bem mais baixo, um belíssimo custo-benefício, né? Então aqui, se a gente for comparar esses 3 processadores e já for direto pelo pontuação de benchmark aqui, ó, você vai ver que a pontuação existe uma diferença ali de 2.000 e pouquinhos pontos de um para o outro. Só que se a pontuação de 2.000 e pouquinhos pontos não faz tanta diferença assim. O que a gente deve se atentar sempre aqui, ó, é na base do clock, né, dele. E quando a gente tá falando de Intel Xeon, né, que são CPUs, né, da classe server aqui, ó. Então se a gente for ver no CPU Class aqui, ó, os Xeons eles são servidores e o AMD Ryzen, só que é M4 aqui, ó, da AMD, né, eles são para desktop. Então isso aqui você deve se atentar. E quando a gente tá falando de servidor para desktop, o desktop e servidor, os servers aí, os processadores de servidor, a AMD também tem processador de servidor, né? Então esse processador da AMD, eles também tem bastante multithreads, eles são responsáveis por fazer múltiplas tarefas, como o da Intel. A Intel tem os Xeons, né? Então esses Xeons, eles também são multithreads. O que significa multithreads? Eles conseguem exercer várias tarefas ao mesmo tempo, sem perder ali o teu desempenho. E quando a gente vai utilizar um processador de desktop para fazer múltiplas tarefas, consequentemente, a gente vai perder desempenho. E isso reflete também numa gameplay. Vamos supor aqui que você queira um processador para fazer uma gameplay. É lógico, para você fazer um processador de gameplay, você precisa de single thread, né? O clock base dele, né? O single thread. Quanto mais single thread, mais FPS, tecnicamente, entre aspas, que a gente já vai falar sobre isso, você vai ter. Então o AMD Ryzen, lógico, vai ser melhor que um CPU da classe server, né? Um Xeon. Mas o que a gente faz aqui? Geralmente a gente faz para contrabalancear essas coisas, né? Se a gente for pegar aqui, ó, a diferença entre o 2699V3 e o 2696V3 não tem nenhuma, praticamente nenhuma, mas nenhuma mesmo. Os dois aqui, ó, possuem o 2.3 GHz do clock base e um Turbo Buster. Se você não sabe o que é um Turbo Buster, a gente tira o limitador do CPU ali do processador para simplesmente a gente ter aquela potência latente dele, né? Aquela potência nervosa dele, né? Que chega a 3.6 GHz. E isso seria um overclock? Não seria um overclock, né? Ele seria um Turbo Buster no qual a gente faz uma atualização na placa-mãe para a gente poder utilizar a latência, né, de poder aí desse processador, que chegaria a 3.6 GHz. Totalmente diferente aí de um overclock, não confunda as coisas, não é um overclock. Agora, no AMD Ryzen 5 aí, do 5600G, ele tem 3.9 GHz já na base dele, e no up aí, que seria um overclock, entre aspas, é 4.4
GHz, né? A diferença também ficaria bem pouquinha se a gente for ver o Turbo Buster e o Turbo Buster do AMD Ryzen 5 5600G. Ficaria também totalmente diferente, seria perceptível essa diferença, né? Agora, a diferença cairia mesmo quando a gente fosse fazer uma multitarefas, né? Se você for pensar em criar ou montar um setup para trabalho, para editar Sony Vegas, para editar aí qualquer tipo de edição aqui para rede social, para fazer animações ou qualquer coisa do tipo, cara, os Steam são melhores. Por quê? Porque eles são multitarefas, eles são multithreads, eles têm bastante núcleos, né? E se a gente for ver aqui o 2699 e o 2696, eles têm 18 núcleos com 36 threads, né, cara? 36 núcleos virtuais aí, podemos dizer assim. É bastante, é muita coisa, cara. Ele não deixa você na mão para nada. Você consegue gravar, você consegue editar ali, deixar renderizar. Se você já renderizou, você sabe que pesa bastante, mesmo com uma placa de vídeo boa, você fica pesando bastante. Então você pode deixar renderizando no Media Dock ali do Adobe Premiere, e você consegue continuar editando e fazendo outras coisas ao mesmo tempo sem perder desempenho. Agora, isso já não acontece assim com tanta facilidade quando você vai utilizar um AMD Ryzen 5 5600G para editar e continuar editando. Você deixa lá no Media editando, né, renderizando, e você volta para o Adobe Premiere ou Adobe Effects para continuar realizando as suas tarefas ali de edição, né? Isso já não vai dar. Por quê? Porque o Ryzen 5 5600G aqui, ele tem 12 threads, né? Ele tem bem menos da metade aí dos threads do bichinho, né? Então, em questão de multitarefas, como ele é para desktop, ele é bem fraquinho, né? Ele não consegue exercer tantas multitarefas. Agora, se a gente for questionar esse desempenho para simplesmente uma única tarefa, uma gameplay, é lógico que o AMD Ryzen vai ser um pouco superior, mas imagine bem, veja bem, um pouco superior, não é muito superior do que um Xeon 2696 ou um 2699 V3 aí, ó, com o seu Turbo Buster ativado, né? Ele não vai ser tão superior, ele vai dar uma diferença ali de pouquíssimos FPS. Quando a gente entra em FPS na gameplay, o que mais importa, mas o que mais importa é a placa de vídeo. É a placa de vídeo que vai dar o FPS. Aqui vai ficar uma questão bem conceitual para você começar a entender. Nós temos o CPU, que é a unidade de processamento, né? Que é a unidade de processamento mesmo, né? Que é a CPU, e nós temos a unidade de processamento gráfico, que é a GPU, que é a placa de vídeo. A placa de vídeo, ela é responsável por renderizar tudo que existe no jogo. Também para edições de vídeo, para edições no Adobe Effects, tudo é questão de efeito. Quem vai renderizar é a placa de vídeo. Só que ela vai renderizar isso e mandar com números hexadecimais, né? Para o processador. O processador, ele vai processar essas informações e vai dar funcionamento na questão de mostrar na tela. Podemos dizer assim, a grosso modo, vai mostrar para você o que você tem que fazer. Então o processador, ele tem que dar conta das informações que chegam da placa de vídeo. Então, se a gente for partir por esse conceito, o que vai aumentar teu FPS mesmo num jogo é a placa de vídeo. Por isso que tem muita gente, por exemplo, com uma AMD Ryzen 5 5600G ou com até mesmo um 2699 V3 ou 2696 aqui V3 e uma placa de vídeo aí bem poderosa, uma 4080, uma 4070, né, uma 3070. Por quê? Porque quando você vai fazer um teste no processador, aqui você pode discutir aí, se você não gostou do vídeo, vai chegar aí, já vai acertar um monte de comentário aí que talvez você nem saiba o que tá falando, mas para pensar bem, cara. Olha só, se a gente pega um jogo Hogwarts, a gente pega um processador 2699, qualquer um desses três processadores aqui, e você pega uma placa 3070 Ti, você joga lá com o Afterburning, você começa a jogar, você vai começar a ver o desempenho dele. Ali, naquelas informações que ficam no canto da tela, você tem que começar a saber ler aquelas informações. Você vai ver o processador. Esses três processadores aqui possivelmente vai ficar no máximo 50% ali de desempenho, mesmo você jogando no Ultra. Eu sei, cara, eu sei o que eu tô falando. Mesmo você jogando no Ultra, vai ficar entre os 50% a 60% de uso do processador. E se você estiver usando uma 3060 Ti, que é o meu caso aqui, você vai ficar ali com a placa de vídeo também de 50% a 60% de uso, mesmo no Ultra. Imagina, eu tô falando de Hogwarts, né? Um dos jogos aí com bastante efeitos visuais. Podemos pegar outros exemplos, né? Mas vamos se prender aqui em Hogwarts. E vai ficar entre os dois ali, vai ficar tanto CPU quanto GPU em 60%. Cara, você tá jogando Ultra, você tá jogando ali com o melhor gráfico que tem. Então, nesse caso, a placa de vídeo tá mandando as informações para a CPU ela tá com 60% de uso e tá conseguindo renderizar. E quando a gente fala de gargalo, cara, de gargalo mesmo, é quando você tem uma placa de vídeo que consegue rodar o Hogwarts em modo Ultra,
resolução, e você manda pro teu processador, o processador fica em 100%, 90%, 100%, 90%, 100%. Isso se chama gargalo. Por quê? Porque o processador não está conseguindo dar conta das informações que chegam na placa de vídeo. Então, quando você for montar um computador, você monta o computador ali, ó, na questão de processamento de dados, que é o CPU mesmo, que você consiga processar as informações que chegam na placa de vídeo, cara. Aonde você deve gastar mais dinheiro é na placa de vídeo, porque é a placa de vídeo que vai ser responsável por renderizar tudo que você possa imaginar no computador. Se você for trabalhar em Sony Vegas, se você for trabalhar com Adobe Premiere, Adobe Effects, Adobe Audition, qualquer coisa de edição é placa de vídeo. O processador ele tem que conseguir aguentar as informações que chegam simplesmente da placa de vídeo, né? Para isso que serve o processador, processamento de dados, né? E nesse caso, esses 3 processadores aqui, se você for avaliar, eles não vão ter diferença nenhuma, porque você vai conseguir jogar o Hogwarts, você vai conseguir jogar God of War, você vai conseguir jogar, GTA, você vai conseguir rodar liso, Cyberpunk, vai jogar até o jogo aí recente que foi lançado no começo do ano de 2023, né? Que é o Gotham Knights, né? Que é um jogo problemático, né? Chamado de jogo problemático. Cara, você vai jogar aí tranquilamente sem dar gargalo no processador, cara, com uma 3060, com uma 3050, cara, essa diferença de pontuação aqui, ó, de 2000 aí para um Ryzen, para um Xeon 2696, para um 2699 é imperceptível. Daí o pessoal aí, se você também é um cara que fica vendo muito TDP, é lógico que a TDP dos processadores de server, cara, ele vai consumir mais energia. Por quê? Porque você tem multi-threads, cara, ele é focado em multi-threads, em multitarefas, então você vai gastar muita energia, você vai ter que ter uma fonte poderosa para alimentar o teu computador, porque você tem a placa de vídeo, tem todos os outros periféricos, você tem um CPU que consome bastante energia. Então nisso, é lógico que você vai perder para o AMD, que é um processador focado em desktop. Agora, imagino eu que você já tenha entendido que se você tiver em dúvida com esses 3 processadores aqui, cara, o meu conselho, sinceramente, sendo sincero com você, vai pelo custo-benefício. Se a gente for ver lá no AliExpress, cara, você consegue encontrar um 2696 aí, ó, V3 por R$250. Se você for procurar um 2699 V3, você encontrar também ele por até no máximo 200 e poucos reais. Aqui eu encontrei aqui no Beach Gold Store, aqui já comprei bastante processador deles, 2699 V3 aqui, ó, por R$200, cara, né? E se você for procurar o Ryzen ele já tá um pouquinho mais caro, em torno de R$400. Lembrando que você tem um remessa conforme, então R$400 você vai pagar aí a taxa de importação mais o ICMS, mesmo que o AliExpress ainda esteja protocolando toda essa entrada no remessa conforme, né? Mesmo quando ele já estiver dentro da remessa conforme, você vai pagar a taxa de importação. Agora, diferente do Ryzen, do Xeon, né? O Xeon você tem que aí, o valor do dólar atualmente tá em 4,80, você vai gastar bem pouquinho mesmo, né? Então tá aqui para você a diferença, vai pelo custo-benefício e gaste bastante numa placa de vídeo. Tente balancear e equilibrar, né? Você tem que ter aí os processadores que não fique com gargalo com relação à placa de vídeo. A placa de vídeo ela tem que renderizar, chegar no processador, e quando chegar no processador, o processador não ficar em 100%. Ele tem que ficar em torno de 60%. Tá em 60%, 50% de uso, cara, não tá dando gargalo. Significa que você pode até trocar a tua placa de vídeo, pegar uma placa de vídeo mais poderosa, e quando essa placa de vídeo começar a entregar pro processador e o processador ficar em 100%, 90% de uso, daí sim você tem que dar um aumento de um upgrade no teu processador para ele começar, para ter um outro processador que fique em 50%. É assim que funciona, cara. As pessoas gastam mais em placa de vídeo. Por isso que a placa de vídeo, pela lei de oferta e procura, sempre é o mais caro, beleza? Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, cara, dá aquela fortalecida ao monstro, beleza? Vou ficando por aqui. Lembrando que tem a zona de comentários para eventuais comentários. Fui!